gente volta a falar sobre política e eleições. Além de Laerte Cerqueira, eu também converso aqui com a doutora Agamenilde Arruda, juíza eleitoral responsável pela propaganda de rua. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Bom Dia Paraíba. Muito obrigada. Laerte, bem-vindo de novo. Vamos lá, doutora, eu vou lhe fazer a primeira pergunta, que é a seguinte. O que mudou nesse ano na questão da propaganda eleitoral? Nós consideramos, e assim denominamos mini reforma, mas nós entendemos como grandes e profundas mudanças, especialmente quando se veda, se não permite os recursos públicos nas campanhas eleitorais. Eu considero a principal mudança, além de outras formas de administração, vamos chamar assim, de gestão da propaganda eleitoral, que essa gestão da propaganda eleitoral poderá redundar lá na prestação de contas do candidato e outras consequências. Doutora, a gente já está na chamada pré-campanha. Muitos candidatos estão fazendo caminhadas, reuniões diárias em bairros e associações, as chamadas plenárias. O que é que pode e o que é que não pode nessas plenárias? Então, Laerte, a própria resolução, a 23457, ela recomenda que toda expressão do candidato ela é admissível desde que não se peça o voto diretamente. Essa participação de propaganda, reuniões com os seus aliados, reuniões em clubes de serviços, visitas, caminhadas, desde que essa expressão não configure diretamente o pedido de voto. Mas quando, por exemplo, esses candidatos publicam fotos com... A gente viu em Cabedelo, por exemplo, teve a condenação de um pré-candidato a prefeito que estava publicando fotos nas redes sociais de caminhadas e plenárias com correligionários com a mesma cor de camisa, colocando mensagens indiretas de que é preciso mudar a cidade, enfim. Isso se caracteriza campanha antecipada ou não? Ou está muito aberto e vai depender muito do juiz que vai Veja analisar? bem, nós não conhecemos o processo, o caso em si, até porque em conhecendo esses comentários com relação ao processo, nós não podemos assim fazer. Mas em considerações gerais, nós ainda estamos firmando muito a nossa jurisprudência, o nosso entendimento face às inovações. O fato é que está muito aberto ainda. Ainda assim, o que constitui um grande desafio para a justiça eleitoral e para nós, juízes eleitorais, notadamente os que têm a jurisdição na propaganda eleitoral. Doutora, recentemente uma pré-candidata à Prefeitura do Recife, ela foi condenada pela Justiça Eleitoral porque ela impulsionou publicidades na internet. Na prática, ela pagou para que mais pessoas vissem aquele post dela, divulgando a figura dela. Como é que isso está permitido agora? Como é que a justiça está lidando? Porque a internet e as redes sociais são um grande desafio dos últimos tempos. Grande desafio, grandes preocupações e principalmente quando se é assegurada a liberdade de expressão da pessoa individual, o seu meio próprio de se expressar livremente. Vai ao caso concreto do juiz naquela jurisdição, cuidando daquele processo, se analisar até que ponto houve e se extrapolou, se excedeu naquela livre expressão. E quando paga, doutora? Porque aquela história, a gente está falando em abuso de poder econômico, por exemplo. Quem paga, quem tem condições de pagar mais para fazer com que sua mensagem chegue a mais gente na rede social, tem um poder aquisitivo maior. Isso não é um problema? A própria resolução já determina que qualquer espécie de manifestação paga, encomendada ou que seja onerosa, ela é proibida. Veja bem, com relação à propaganda eleitoral, aqui em João Pessoa, nós tratamos da propaganda de rua. Nós temos o colega e a jurisdição dele para especificamente cuidar desses casos de propaganda na internet. Então vai ter essa separação. Exatamente. Nós temos 5 zonas eleitorais, a 76ª, que é a que eu presido, é responsável pela propaganda de rua, e a outra zona eleitoral, eu não me recordo, confesso agora, o número da zona, mas que está sob a responsabilidade de um outro colega que vai tratar exatamente da propaganda de internet, dessas manifestações através das redes sociais. Doutora, com relação ao financiamento privado de campanha, foi proibido, né? Proibido. Nessa eleição a gente não vai ter. E esse financiamento dava força à propaganda de rua de muitos candidatos. A Justiça está preparada para investigar ou para analisar casos, por exemplo, de Caixa 2, já que inclusive já existe uma consideração de muitos políticos de que com a proibição da financiamento privado vai aumentar o Caixa 2.
a resolução já previu, já está prevista lá com relação a esses gastos de campanha, quando, na simples emissão do que nós chamamos de santinho, das manifestações, a individualização, número de tiragem, o CNPJ. E essa propaganda eleitoral, ela tem uma ligação direta, efetivamente, com a prestação de conta, com os gastos, porque esses gastos, esse disciplinamento visa, sobretudo, tratar com isonomia todos os candidatos, para que aqueles que tenham mais força, vamos dizer assim, financeira, eles não se sobreponham àqueles candidatos que tenham alguma dificuldade financeira. Então, por isso que a propaganda eleitoral bem acompanhada, e aí nós fazemos um apelo também à população de nos ajudar, principalmente nessa propaganda de rua, porque esses gastos, eles ensejarão uma avaliação maior quando da prestação de contas, sem dúvida. Doutora, muito obrigada. Bom trabalho para a senhora aí nos próximos meses, que deve ser intenso. Laerte, obrigada. Até amanhã. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom dia para a senhora.